Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Deus, vocês estão bem? Boa noite, graça e paz. Amém, queridos? Aleluia. Quem estava aqui semana passada? Aleluia, bastante gente. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre a oração, tá? A gente nunca vai poder esgotar esse assunto, vai ter muito assunto, tanto que a gente pode sentar aqui e ficar aprendendo até que ele volte, amém? Aleluia. Mas Deus sempre tem um pouco mais, amém, para nós, sempre tem algo para a nossa vida. O tempo que nós temos na terra, o tempo que nós temos e que se chama hoje, Ele está nos alinhando, fazendo algo por nós, pela nossa vida, e nós temos que ser gratos mesmo por um tempo que você pode sentar aqui, vir aqui da sua casa, sentar aqui e ouvir da palavra, e comer da palavra, e se alimentar, porque a palavra, ela só vai dar fruto se você regar, amém? Essa boa semente, através do quê? Diga, através da oração. Amém? Então, Deus não deixou a gente órfão. Ele diz assim, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou ensinar vocês, eu vou dar o meu Espírito, e Ele vai guiando vocês a toda a verdade nesse tempo que você está aqui. Amém? Para que dê frutos. Amém? Então, a gente está aprendendo um pouquinho mais, e semana passada, eu não vou rever tudo que a gente fez, que a gente hoje tem pouco tempo, porque daqui eu tenho que me guardar um pouquinho, nós vamos ficar acordados a noite inteira. Aleluia! Lá na sede a gente vai ter a vigília hoje, não é? Aí, glória a Deus por um amém. Nós vamos ficar acordadinho falando com o Senhor, porque uma dos ensinos que Ele nos deu foi exatamente isso. A gente está em cima da torre de vigia. A gente está sempre ligado e vigiando. Ainda mais nesse tempo que nós vivemos, né? Uns estão no começo, uns estão no meio, outros estão no fim da jornada, né? Espero que não seja eu, em nome de Jesus. E a gente vai indo com o Senhor, mas uma admoestação para nós, uma exortação. Ele diz, vigiai e orai. Tá? Então, vigiai está no meio da oração. Você entende isso? Nós temos que estar vigilantes. Quando você está orando por algo, você tem que estar em vigília. Diga, em vigília. Isso. Você tem que estar esperto. Né? Vamos dizer assim na linguagem de hoje. Tem que ficar esperto. Porque se você está orando por alguma coisa, Deus quer dar, amém? Daniel estava orando por alguma coisa? Estava. Ele estava orando porque ele viu que chegou conhecimento para ele que havia 70 anos que Israel estava em cativeiro. Mas ele fez a conta. Aleluia, ele estava vigiando, fez a conta e falou, mas espera aí, chegou agora em 2000 e tanantantã, eu acho que chegou. Vamos fazer essas contas aqui de novo. Fez a conta e deu que estava dando 70 anos. O que ele foi? Foi lá falar com o rei, liberta a gente porque está na hora? Não, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Ele foi colocar diante de Deus. Ele foi se apresentar ao Senhor. E aí, o que aconteceu? Diga, adversários. Amém? Adversários se levantaram e ficaram lá, e Daniel ficou pelejando 21. Mas, quando o anjo chegou para falar com ele, ele disse, a resposta saiu no mesmo dia que você preparou o seu coração. Quando você preparar o seu coração, aleluia! Quando você colocar um objetivo e preparar o seu coração, o Senhor já manda a resposta. Então, o que resta é o que está escrito em Romanos. Na oração, seja o quê? Perseverante.
Na oração existe uma condição para eu e você estarmos em vitória. Você não precisa lutar, você não precisa guerrear com o diabo, porque Jesus já fez isso. Alô? Jesus já venceu, mas você precisa perseverar o quê? Na posição. Você precisa e eu preciso, nós precisamos como igreja perseverar em oração. Ficar na posição que nós entramos. Porque ele disse, o seu coração, Daniel, já estava homem muito amado. Acho tremendo essa saudação do anjo para Daniel. Homem muito amado. Você já foi, a sua resposta já veio. Você já foi, na hora que você perguntou. E o anjo vinha trazendo a resposta. Amém, queridos? E ele perseverou na mesma posição durante 21 dias. Ele, inclusive, estava envolvido com outra ferramenta, vou dizer assim, que era o jejum. Ele separou um jejum para o que? Ouvir melhor. Não que o jejum ia mudar Deus, não. O jejum muda a sua carne. Muda o seu ouvido. Muda a sua mente. Quando a gente fala em sentido, em ouvido, olhos, boca, sentidos naturais, nós estamos falando de coisas naturais, do sistema que eu chamo de sistema carnal. Um sistema natural, para você se defender nessa terra. Então, esse sistema, ele precisa estar, vamos dizer assim, melhorado. E Deus deu ferramentas para que isso aconteça. Porque Ele vai inclinar o seu coração e seus sentidos para determinados, vamos dizer assim, alvos que você coloca. Ouvindo melhor, tendo entendimento na sua mente do que eu e você, nós precisamos fazer. Tudo isso é colocado diante de nós durante a oração, querido. Não tem mágica. Não existe mágica. E se existir, não é de Deus. O que eu quero dizer, querido? Não existe plim, pozinho, e amanhã vai acontecer. Não, amado. Nós temos que perseverar. Existe um esforço que Jesus fez, e eu acho que foi o maior. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue por nós. Esse sangue faz a diferença. Aleluia! Esse é o sangue da aliança. E eu e você precisamos estar com a consciência despertada. Diga, despertamento. Diga. Despertamento. Bem alto. Despertamento. Despertamento. Isso. Despertar de consciência. A sua e a minha consciência tem que estar alerta. Para quê? O que você vai fazer na igreja? Vai cumprir, né? Botar lá o seu cartãozinho, plim, né? Não. Entende isso? Cada vez que você entra nessa porta, que você senta aqui, graças a Deus, temos o pastor, temos irmãos, temos ministros, e eles falam a palavra, e a palavra é a verdade, a palavra liberta, a palavra desperta, a palavra é que abre o entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Mas se você se expõe a ela, despertado. Amém? Não dormindo. Então, nós vimos isso, e eu coloquei um pouco do livro de Efésios, né? Quinta-feira passada, o que eu chamo de ergue. Eu chamei de ergue, porque ele vai levantar você. O que é o ergue? Esperança. Vamos lá, Efésios 1:17. Se você trouxe aí o seu celular com a sua Bíblia, ou a sua Bíblia de papel, bora lá exercitar. Efésios 1:17.
Eu chamo de ergue, porque ele começa com esperança. Letra E. Esperança. Sejam iluminados. Ele diz assim. Eu oro. Paulo estava orando pelo povo de Éfeso, daquela cidade. Eu oro pelo povo da Praia Grande, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. As riquezas, o R, as riquezas da gloriosa herança que ele nos deu, concedida aos santos. Quem é santo aqui? Aleluia. E a incomparável grandeza, a letra G, ergue, levanta. Então você vai ter os seus olhos iluminados quando você estiver levantado pelo Senhor. É nessa condição que ele deu. Sabendo qual é a esperança do seu chamamento. Diga, o meu chamamento, o meu chamado tem esperança. Aleluia. E ele diz mais uma coisa, ele diz que naquilo que vocês foram chamados, e quais são as riquezas da gloriosa herança dele. Você tem uma herança, está com ele, mas ele deu a você, ele deu à igreja. Então você tem uma herança. Diga, eu tenho uma gloriosa herança. Não, mas se você tivesse uma herança, você não estava falando assim. Fala sério, gente. Diga, eu tenho uma gloriosa herança. Oxente! Aleluia! Você tem uma gloriosa herança. A igreja tem uma gloriosa herança, querido. Aleluia! 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 E a incomparável, não sei como está escrito na sua Bíblia, eu acho que a minha tem que estar na NVI aqui. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Diga, eu tenho uma grandeza incomparável. Incomparável. Não é incomparável. Você já olhou para o céu? Já deu uma olhadinha no que Deus criou? É maior. Já viu galáxia? É maior. Ela é incomparável. Não tem comparação. O poder que opera em nós. Amém? Por fé. Por fé. Mas, irmã, o que é isso? Você está falando de oração e está falando de ergue, incomparável grandeza. Irmão, está tudo junto. É um pacote. Salvação. Olha, você tem salvação, você tem cura. Aleluia. Você tem proteção, você tem preservação, amado. Você tem liberdade, libertação. Está disponível para nós. Está disponível. Aleluia. Está disponível para nós. Agora, como é que a gente entra numa oração, num diálogo com Deus, num diálogo com o Pai, sabendo isso? Você vai triste? Ai, Senhor. Aleluia. Diga, o conhecimento liberta. Então você tem que entrar, entende? O ergue para te colocar na posição correta e você ter uma consciência. Amados, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Alô, olha para mim aqui. Não distrai, não. Eu não estou falando que você vai ser super, hiper, super homem, super crente. Não tá escrito isso. Mas essa palavra faz isso. Então é importante você ter o estudar, o meditar na palavra, para você se colocar em posição correta diante de Deus.
O conhecimento vai te colocar, não conhecimento qualquer, o conhecimento da palavra, revelada, ele vai te colocar na posição correta. Porque circunstância vai fazer a pressão para você sair da posição. Essa é a luta do crente. Não é contra o diabo. Ele não vai deixar moleza, não, e não vai cooperar com a pressão, né? Claro, ele é oportunista. Mas a luta, ela vem contra o inimigo, que está dentro do sistema do mundo, e contra o quê? A sua mente. Amém? Por isso que a palavra, ela liberta, ela vai despertar a minha e a sua consciência. Amém? Para nos colocar na posição correta. Amém, queridos? Aleluia. E aí a gente vai continuar. Então, isso foi só uma pincelada do que foi dado a semana passada, né? Isso, nossa, passou uma semana já. Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus amado. Então, nós vamos aqui continuar um pouco sobre o livro de Efésios. E é interessante nós falarmos, por causa desses ataques, nós vamos começar aqui no livro de Efésios mesmo, no capítulo 2. Veja que ele colocou isso, tudo estava no capítulo 1. Agora nós vamos ver aqui no capítulo 2. Efésios 2. Aleluia. Isso. Efésios 2. Vamos ver o 10. Como foi que nós chegamos ali? Nós chegamos como foi que nós chegamos nessa posição? Através da salvação. A salvação te colocou de pé. Nós éramos mortos. É isso que Efésios está falando, 2 aqui está dizendo assim. Fomos, no capítulo 2 e no versículo 10, diz assim: fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Certo? Portanto, o 11. Lembre-se de que vocês antes eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chama circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquele tempo, naquela época, vocês estavam separados de Cristo. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eram estrangeiros quanto às alianças, sem esperança e sem Deus, aonde? No mundo. Agora, diga agora. Porém, ou seja, o contrário. Vocês estão lendo? Está dando ali. Então, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo quê, querido? Pelo sangue. No momento que você aceitou Jesus, o sangue começou a fazer diferença na sua vida. Mas não tenha temor, não tenha tanto a sua reverência seja tão enorme que você nem fale no nome do sangue. Não, amado, você tem que invocar o sangue. Na sua oração, você tem que usar todas as armas que Deus lhe deu. O nome de Jesus, amém? O nome que está acima de todo nome. Como ele diz ali, no Efésios 1, se você ler até o final, o que foi que aconteceu com aquela grandeza, daquele poder. Ele diz, esse poder ressuscitou Jesus dos mortos. O poder que estava dentro, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro de você. Está dentro de você.
Está dentro de mim, irmã? Como assim? Esse é o acesso que o sangue trouxe para nós. Irmãos, aleluia. Irmãos, nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu gratuitamente no amado. Você pagou alguma coisa por isso? Não, querido. Você não pagou nada, nem eu. Mas a aliança, ela está disponível para que eu e você façamos a nossa vontade. A Bíblia diz sobre nossa vontade ser feita também. Mas existe um propósito. Se estiver dentro do propósito, está dentro da palavra, está dentro do propósito, pronto. Use. Porque o inimigo não vai poupar armas que ele tem contra você, nem contra mim. Ele não vai poupar. Ele vai usar. Mas, se a gente entender quais são as armas, nós usamos também. Deixa eu dar um exemplo aqui que subiu para mim agora. Eu estava vendo um podcast do Tel Hayashi. Quem conhece Tel Hayashi? Tel Hayashi é um filho de ministros que cuidam de libertação. Sarah Hayashi, da Igreja Zion, em São Paulo. Ele tem um ministério grande. E ele estava falando que ele foi pregar fora do Brasil, eu acho que foi isso. E ele foi fazer aquilo, foi pregar numa igreja sobre libertação, ou ele estava numa conferência, isso mesmo. Só que ele saiu e foi pregar e teve uma libertação ali de uma menina que tinha, acho que 13 anos, se eu não me engano. E essa menina ficou endemoniada terrivelmente, porque ela se envolveu com algumas coisas de ocultismo na internet. Cuidado, 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 cuidado. Entende isso? Então, ela ficou endemoniada e ele foi expulsar ali. E não deu, acho que... Aí, no final, eu sei que o demônio foi embora, a menina foi liberta e tal. E ele saiu e foi para o hotel. Lá no hotel, ele recebeu uma ligação da esposa dele, dizendo... Theo, aconteceu um problema aqui em casa, tal. E ele falou, o que foi? Ela disse, foi com um dos nossos filhos. Acho que ele tem 4, se eu não me engano, do meio. Parece que... Aí ela falou assim, ele caiu do nada e bateu a boca e arrebentou a boca, não sei o quê, não sei o quê. E a gente está assustado, ele deu ponto, não sei o quê, mas agora está bem. Ele falou assim, aí ele falou, que hora que foi isso? Pá! Na mesma hora que ele estava fazendo a expulsão do demônio. Então, amado, o que ele aprendeu? Ele aprendeu, e ele falando nesse podcast, dizendo o que ele fez toda vez que ele ia sair para ministrar agora. Ele, antes de sair, ele entrava na casa na casa dele, ele, antes de ir embora, ele cobria cada um dos filhos de oração, a esposa, e cobria com o sangue de Cristo. Aí, ele, antes de sair, ele convocava 2 intercessores para ficar orando sobre aquela situação, ou seja, aquela... circunstância de conferência, ou seja, lá onde ele fosse, e 2 intercessores ficavam orando sobre esses lugares que ele ia. E nunca mais aconteceu esse tipo de coisa. Você entende, amados? Que o inimigo não vai poupar nada. Se você não tiver as suas armas de defesa e ataque afiadas. Amados, me entenda. Não quero que a gente entre em lutas, mas, porque Jesus, quando Pedro estava afundando, ele ia largar, ele pôs a mão lá e levantou Pedro, entendeu? Ele tirou ele daquela situação, tirou Pedro daquela situação. Mas o objetivo de Cristo era que ele andasse pelas águas em cima até ele.
Entende? Diga, eu vou andar sobre as águas das circunstâncias. Então, o início é isso. O início foi a atuação, a nossa atuação do mundo era pela natureza, nós estamos longe. Tá? Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Nós temos agora acesso a Deus. Acesso. Amém? Através do sangue de Jesus. Aleluia. Agora ele diz assim, no 19. Continuando, Efésios 2, 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros. Vocês não são forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificado, diga, eu sou edificada, sobre um fundamento. Amém? O fundamento, o 20, dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus, diga Jesus, como pedra angular. Tudo que sai fora de Cristo Jesus e de tudo aquilo, de toda a doutrina, de todo o ensino sobre a oração, ou seja, sobre lá o que for, tudo que sai fora de Cristo Jesus é perigoso, amado. É perigoso. Existe um só fundamento. Ai, irmã, meu Deus, que coisa óbvia. Não, não é muito óbvio, não. Porque hoje em dia, nós temos muita relatividade, né? Ah, isso é relativo. Não, irmãos, santidade é santidade, Deus aceita. E Deus recebe. E faz diferença. Amém? A gente tem que seguir a palavra. Amém? Tendo paciência, tendo graça. Verso 5. Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui o verso 5. Vamos ver aqui. Deus nos deu a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Amém? Diga, eu sou vivificado em Cristo Jesus. Amém? Sabe o que ele quer dizer quando você é vivificado? É você ser transportado de um nível de consciência para outro. Um crescimento. Existe um crescer. Quando você começou o primeiro ano lá do Rema, né, querido? Que eu acompanhei um pouquinho, e eles foram colocados, alguns deles foram colocados até online e tudo, mas eles estavam num nível. Quando você terminou, você estava no mesmo nível? Não. Só se você não quiser aprender. E você dormir todas as aulas. Mesmo dormindo, eu acho que a palavra entra pelo seu ouvido. Aleluia. Mas não, querido. A palavra vai fazer diferença entrando em você e você guardando. Preservando a palavra. Retém, a Bíblia diz. Você examina, mas você retém. Amém? Aleluia. Aleluia. Então nós somos transportados para um outro ambiente. Porque a gente precisa ser preparado. E existe, agora ele estava até ministrando aqui, ele falou, nós precisamos mudar a atmosfera. Isso acontece no meio da oração. Quando eu e você nós estamos falando a palavra, orando, falando com Deus, nós mudamos a atmosfera. Mudamos a atmosfera. Daniel teve que mudar a atmosfera porque ele viu. Existem estações, e Salmo 1 fala isso, que nós acabamos no Salmo 1, é o salmo daquele que é o salmo individual. E na aula passada eu pedi para você orar por você mesmo, lembra disso? Então por quê? Porque você tem que estar na posição certa. Você já está? Já. Cristo já te colocou. Mas você precisa ter consciência disso. Eu e você, nós precisamos ter consciência. Porque o nível de bombardeio está bem grandinho, viu, querido? Inclusive, esse negocinho aí, chamado celular, isso faz bastante diferença. Uau! Como faz?
Quem já se pegou indo para o celular, você vai fazer uma coisa, você faz 10. Você faz no celular para fazer uma coisa. Por que eu peguei isso aqui mesmo? Não, eu ia consultar um negócio aqui, aí abre 10 janelas. Você sabe que a palavra é assim? Mas ela respeita o seu nível de consciência. O Espírito de Deus, ele te dá passo a passo. E isso eu acho que é o mais difícil da gente aprender. É uma disciplina de você aprender e esperar para dar o outro. E só dá quando ele mandar. Isso é você estar na oração. A igreja está na oração. Vou agora ou espero um pouquinho? Aleluia. Mas quando nós sabemos que é assim, a gente tem que trazer o céu para a terra. Através da oração. Porque a Bíblia, ela nos ensina. E os discípulos, como eu disse a semana passada, eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. Eles viram milagres, irmãos. Não pediram nada. Ensina a gente a fazer milagres, Jesus. Ensina a gente a libertar o povo. Não. Eles já sabiam que a fonte era a oração. A fonte era a oração. A fonte era estar disposto à face do Deus vivo. Exposto à face do Deus vivo. Aí ele vai fazer você levantar, ele vai fazer você mudar de faixa, mudar de nível, mudar de fase. Ele vai fazer isso. Tem pessoas aqui que eu sou amado de Deus. Tem chamado. Mas, amado e amada, nós precisamos estar no tempo dele. A Bíblia diz que o sábio, ele conhece o modo, né, e o tempo. Ou seja, o tempo e a maneira de fazer. Mas nós só adquirimos, que a Bíblia diz que o homem não recebe nada que se não for dado a ele. Quem é que vai te dar? Quem é que vai te dar? Mateus 6, vocês conhecem. De cabo a rabo. Mateus 6 fala do quê? Pai nosso que estás no céu. Né? Não é uma repetição, mas é uma estratégia de oração. E ele diz, venha o teu reino. Que reino é esse? Que reino é esse, amado? A Bíblia responde. Reino de amados. Reino de paz. Reino de alegria. E justiça. Aonde? No Espírito Santo. Isso nós temos que puxar. Tem alguma coisa com injustiça? Puxa o reino. Tem alguma coisa com guerra? Está um horror, contenda, confusão, fofoca, adrenalina lá no alto. Cortisol, estresse. O reino é de paz, irmãos. Aleluia. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo, mas eu vos dou. Onde que nós vamos encontrar isso, irmãos? Vem o teu reino na oração. Na oração. Aleluia.
É automático? Não, querido. Nós vamos aprendendo, nós vamos meditando, nós vamos assimilando. Porque Deus não vai deixar de admoestar nem de exortar. Deixa eu te falar aqui que eu fui lá procurar para você e para mim essa raiz da palavra. Essa raiz da palavra. E a raiz da palavra exortar, eu achei interessante. Porque eu pensava que exortar era, né? Forçar, era algo assim mais militar, né? Ordenar. Mas, veja, exortar significa, vem do latim exortare, e diz que significa motivar, ensinar. Eu estou exortando. Deus está usando a sua palavra para falar com você hoje, exortando. Meus queridos, meus amados, meus filhinhos, vamos meditar e orar, vigiar e orar. E buscar a minha face. Aleluia. Convencer alguém por meio de palavra, persuadir, despertar e animar. Aleluia. E a etimologia da palavra admoestar já não é aquilo que eu pensava. Ela diz, admoestar diz que também tem origem no latim, admoneo, e que significa lembrar, que significa avisar, que significa aconselhar. Lá em Hebreus fala para nós virmos congregar, porque aí nós podemos estar admoestados, estimulados. Estimulados a quê? A orar, estimulados a aprender, estimulados a crescer, estimulados ao amor. Por que Jesus diz que, será que eu vou achar fé na terra quando eu chegar? Será que eu vou achar amor? O amor de muitos vai esfriar. Diga, mas não é o meu. Eu espero em Deus. Que o meu não vai ser, não. Aleluia. Aleluia. Então, admoestar, querido, é isso. É você estar junto. O irmão não quer orar. Vamos lá, irmão. Vamos concordar. Eu estou aqui contigo. Vamos orar. Vamos concordar. Vamos estar junto. Eu te ajudo em oração. Mas isso é coisa para a terceira aula. Agora não. Aleluia, queridos. Então, trazer o céu para a terra é isso. Mudar o ambiente. E os resultados estão em Efésios 3. Olha lá. Efésios 3. Vamos lá. E no versículo 10. Aleluia. Efésios 3, no versículo 10. Você está vendo que o Espírito Santo, ele direcionou a Paulo para falar com aquela igreja sobre eles estarem em fé. Lembra que eu li para você que eles não estavam fora, eles estavam em fé e amor, mas ele queria que aquele povo crescesse um pouco mais, em oração. Então ele diz, olha, eu oro para que aconteça isso. Eu oro para que aconteça aquilo. E no 3 ele também diz, olha, depois que ele começa a explicar o que foi o mistério, aquilo que Deus deu para Paulo, ele diz,
No versículo 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora, outra vez ele diz, agora, amém? Foi revelado pelo Espírito a quem, querido? Aos santos, apóstolos e profetas de Deus. E o que eles fazem? Eles espalham para a igreja. Aleluia. Esse mistério significa que por meio do evangelho, os gentios, diga, somos nós. Isso. São co-herdeiros. Lembra que eu falei que você tem uma herança? Então ele diz, nós somos co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Amém? Então ele diz, no versículo 10, a intenção da graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. Olha que tremenda revelação que Paulo teve, e ele contribuiu mostrando a nós, dizendo que quando nós estamos em oração, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, essa graça vai nos alcançar, essa graça vai nos colher, e ela vai dizer e vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus. E essa multiforme sabedoria vai ser conhecida de todos, da igreja, dos que estão fora, e até dos anjos e demônios. Porque ele diz dos principados e potestades. Então, quando nós oramos e trazemos o propósito de Deus para nós, não só para a nossa vida, mas para o propósito de Deus para a igreja, para esse tempo, queridos, você está fazendo algo para o Senhor. Entende isso? Aleluia. De acordo com o eterno plano. Eu não sei se o 11, por favor, isso. 11. Isso. Efésios 3:11. Diz assim, de acordo com o eterno plano que ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio da fé nele, nós temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Ousadia. Ousadia. Deus quer nos dar ousadia e as maneiras de usar as ferramentas. Uma delas é ousadia. E isso está dito, repetido novamente lá em Hebreus. Você pode abrir lá em Hebreus? Hebreus 10, no versículo de Hebreus 10. Já estou terminando. Hebreus 10, no versículo 19. Ele diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar aonde? No lugar santíssimo. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Ele nos abriu um novo e vivo, aleluia. Irmãos, é uma revelação isso, maravilhosa. O caminho está vivo, não é um caminho morto, não é um caminho de estrada, não é um caminho de material, não é um caminho natural, é um caminho de vida, aleluia. É um caminho vivo. Sabe que esse caminho tem RG? O nome dele é Jesus, aleluia. E não é um Jesus que está morto, querido. É um Jesus que está lá em Apocalipse 1. Olhos como chamas, pés de bronze. Oh, aleluia, eu acho que ele tem poder. Aleluia. Aleluia. Novo e vivo. Novo e vivo. Eu ficaria feliz se eu ouvisse essa palavra. Um novo e vivo. Às vezes nós estamos olhando para coisas que não são novas, querido. Coisas velhas. Mas o Senhor está te dizendo hoje, é novo. É um caminho que você ainda não conhece. Lembra que ele disse? Clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, e estavam ocultas, e você não sabe. Mas pelo novo e vivo, aleluia, pelo novo e vivo caminho você alcança, aleluia. Esse caminho é o caminho da oração, aleluia, aleluia. Por que, queridos? Nós estamos inseridos nisso, aleluia. No capítulo 3, lá de Efésios, vamos voltar lá para Efésios 3, no versículo 10. É aquilo que nós falamos. Aliás, 3, 14, perdão, 14. Então, essas coisas que ele sabia, por todas essas coisas que Paulo teve a revelação, ele diz, por essa razão, por causa disso, por todas essas revelações, eu me ajoelho diante do Pai. Debaixo desse nome. Que toda família nos céus e na terra tem. Aleluia, existe uma família aqui, mas existe uma família no céu. E ela também toma o nome de Cristo. Ela toma o nome de Cristo. Aleluia! Aleluia! Oh. E diz, eu oro, porque eu sei que há muita riqueza na sua glória. Segundo essas riquezas, ele pode te fortalecer poderosamente no seu homem interior, na sua pessoa interior. Ele pode trazer revelações que vão fortalecer a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Estratégias para falar com os seus da maneira certa, tendo a atitude certa, Senhor. Aleluia! Atitudes amorosas, atitudes que vão fazer você vencer. Aleluia! Aleluia! Isso tudo foi baseado em Cristo Jesus. Eu quero deixar isso muito forte em você. Muito forte em você. Nós vamos lá para Colossenses 1. Estou terminando. Faz de conta. Colossenses. E nós já vamos terminar, mas é um estudo. Eu quero passar tudo isso para você. Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 9. Paulo ouviu falar de Colossenses, e ele diz assim, Epáfras, o nosso cooperador, fiel ministro de Cristo, falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, versículo 9, desde o dia que eu ouvi essas coisas, não deixamos de orar por vocês, e pedimos a Deus que vocês sejam cheios do quê? Do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês vivam de maneira digna. Existe um caminho que vai te levar a uma maneira, a um jeito de viver. Há um jeito de você e eu agirmos. Você tem que estar consultando isso. Porque ele diz, esse jeito vai agradar ele em tudo. E fazendo desse jeito, assim, versículo 10, vocês vão frutificar em toda boa obra. Fazendo dessa maneira, vocês vão crescer no conhecimento de Deus. E serão completamente, diga completamente, completamente fortalecidos com seu glorioso poder, para que vocês tenham, olha, até a perseverança que eu e você nós temos que ter no Senhor, é Ele que dá. Ele diz, para que vocês tenham grande perseverança e paciência. Diga tudo. Vem do Senhor.
e darão graças ao Pai com alegria. Olha o fruto do reino. Porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Porque Ele resgatou a nossas vidas do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos redenção, nele nós temos perdão de pecados. E Ele diz assim, Ele é, por isso que Ele é a base, a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Tronos, soberanias, poderes, autoridades, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Diga tudo. Tudo. Ficou alguma coisa de fora? Tudo é tudo. Aleluia. Aleluia. Alicerce para que eu e você estejamos orando é isso. Centralizar a Cristo na sua oração, ser fortalecido e ter essa fé na boa notícia. A boa notícia é essa. Tudo é Ele. Tudo por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Então nós temos que examinar esse alicerce. Examine. Como é que está a nossa fé? A Bíblia diz. Para nós nos examinarmos. Como é que está esse alicerce? Como é que está a tua unidade de fé? Como é que está o teu serviço? Como é que está o teu serviço como igreja? Como é que está a santificação? Como é que está aquela luminosidade? Nós tivemos uma aula lá de oração, e ele falou que com você ser iluminado e você ser o luminoso. É diferente. De você ser iluminado, você tem que estar aqui embaixo da luz. Certo? Certo. Mas se eu vou mais para cá, eu já não estou iluminada. Não é não? Agora, se eu tiver luz em mim, e se tiver treva, um breu, que nem diz aí no Nordeste. Tiver breu, paga tudo aqui. Aleluia. Quem é que vai iluminar, meu irmão? Diga eu. Então diga, eu tenho que ser luminoso. Aleluia. Amém? E terminando, nós temos que ter família, que nós olhamos ali. Tá? E eu quero deixar aqui Hebreus 12 e terminar com vocês, orando por algo que o Senhor me falou para orar, por vocês e por mim também. Mas, como Ele mandou, Hebreus 12. Ele diz assim, portanto, também nós, uma vez ele estava falando sobre os heróis da fé, ele diz, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Olhe para o seu irmão e fala assim, você está sendo observado. Tão grande nuvem de testemunhas, então vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão tenazmente nos rodeia. Vamos correr com perseverança essa corrida proposta para nós. Amém? Fique de pé. Às vezes nós precisamos estar nos soltando de coisas, né?